Eu queria que a gente pudesse pensar juntos nessa noite sobre um assunto que tem mexido muito comigo, tem falado no meu coração. A Bíblia diz lá em Provérbios que a vereda do justo ele é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz isso. E quando a gente começa a pensar nesse assunto, você vai ver que ninguém entra num caminho, ninguém entra numa vereda sem saber aonde vai chegar. E nós temos sim essa necessidade de busca. E eu sei que Deus, Ele tem nos orientado, Ele tem nos levado para conhecer um pouco mais dos caminhos que nós temos seguido e, de fato, quais são as buscas do nosso coração. E eu queria que nós pudéssemos falar nesse dia, nesse tempo, agora não somente hoje, mas nesses dias que estão por vir, sobre as buscas da vida. Queria que os irmãos pudessem colocar aí a nossa arte. E você vai ver que é bastante interessante, porque há uma busca constante em todos nós, por felicidade, por significância, por segurança. Há uma busca sentimental que nunca termina, sempre estamos buscando isso. Há uma busca, sem dúvida, por aceitação e também há uma busca por Deus. E o que muitas vezes acontece é que nós substituímos, às vezes andamos e buscamos muitas coisas e nos esquecemos da busca que é essencial, que é mais importante, que é a nossa busca pelo eterno. E com certeza, as buscas elas não podem ser paralelas, ou seja, nós não podemos desprezar a Deus e tentar achar que nós podemos achar felicidade, achar significância, segurança em outro caminho, senão no Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, porque é muito importante esse assunto. E eu queria convidar você para abrir comigo lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 32, é um texto relativamente longo. Mas preste atenção, porque o Senhor, Ele usa essa parábola para comunicar verdades que são cheias de significado para a nossa vida. A palavra do Senhor diz o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante de lá e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e ali direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, aproximou-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos seus criados, perguntou-lhe que era aquilo, e ele afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde.
E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos pedir ao nosso Pai que possa falar conosco nessa noite. Nós somos carentes da orientação do Espírito Santo. Nós não podemos absolutamente nada sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos da palavra dele para nos orientar o caminho da vida. Pai amado, nós agradecemos. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem boca e fala conosco. O Senhor nos orienta, o Senhor nos leva além das nossas limitações. O Senhor nos leva para um caminho excelente. O Senhor, pelo amor do Teu nome, nos faz, Senhor, alcançar, Pai, muitas coisas. Eu agradeço ao Senhor e peço que nessa noite o Senhor possa falar conosco. E eu também te peço que todo impedimento contra a Tua palavra, que venha cair por terra, Pai. Que o Teu povo seja, Senhor, como aquela boa terra, Senhor, propícia a receber a boa semente que é a palavra de Deus. Fala conosco que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Uma das parábolas, talvez, de Jesus mais conhecidas, nós geralmente chamamos a parábola do filho pródigo. É verdade que esse nome não descreve de fato o que é essa passagem. Isso é um subtítulo colocado por pessoas. A verdade desse capítulo inteiro é que Jesus está respondendo uma indagação, uma pergunta feita pelos fariseus, pelos escribas. Se você for no capítulo, lá no começo do capítulo, no versículo 1, você vai ver que os fariseus e os escribas, eles estavam murmurando, dizendo que Jesus recebia pecadores e ele comia com eles. E aí o que faz o Senhor Jesus? O Senhor traz uma resposta e ele cita 3 parábolas. O que eram parábolas? Eram verdades que eram comunicadas, né? Histórias que eram para comunicar verdades espirituais. E o Senhor vê o que estava por trás daquelas indagações. Porque eu não sei se você já teve a oportunidade de se deparar com esse tipo de argumentações. Aqueles escribas e aqueles fariseus, eles não estavam verdadeiramente preocupados com o que estava acontecendo. O que eles queriam fazer era, de uma certa forma, refutar, contrapor aquilo que Jesus estava fazendo, e eles eram, sim, movidos por inveja e eles eram movidos por ciúme. Essa era a motivação do coração daqueles homens para querer, né, de certa forma, questionar Jesus. Ciúme e, abrindo aqui um parênteses, ciúmes e também inveja são obras da carne. Quando você tiver a oportunidade, eu queria que você lesse lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 29, e ele começa a descrever as obras da carne, e Paulo vem e diz que aqueles que praticam essas obras, eles não herdariam o reino de Deus. Qual a diferença, né? Não sei se você sabe a diferença entre o ciúme e a inveja. Ciúme quando você, né, tem o zelo de uma coisa que é sua e você tem tristeza quando alguém adquire aquilo, né, alguma coisa, você não gosta. Inveja quando você deseja alguma coisa que não é sua e você tem
né, uma profunda tristeza pelas coisas que pertencem a outras pessoas. Esses homens aqui, esses religiosos, eles eram movidos, motivados por ciúmes e por inveja. Vem Jesus respondendo, né, os fariseus, os escribas, ele traz essas 3 parábolas que estão no completo, nesse capítulo completo. Não são 3 parábolas, 3 histórias para refutar o posicionamento deles. Aí você vai ver aí, nós não vamos ler, a partir do versículo 3, fala sobre a ovelha perdida. A partir do versículo 8, você vai ver que o Senhor fala sobre a dracma perdida. E no versículo 11, ele fala sobre, né, o filho perdido, ou os filhos, porque aquele que estava fora estava perdido, mas o que estava dentro estava igualmente perdido. E você vai achar algumas particularidades que acontecem nessas parábolas, que é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver ali que existe uma busca intensa. Uma busca intensa. A busca do pastor pelas ovelhas, ou pela ovelha perdida. Você vai ver a busca da mulher pela dracma, que era uma moeda, né? A busca do filho novo por prazer. Ele sai por uma terra remota buscando felicidade, prazer. Você vai ver também a busca do filho velho que ficou em casa por aceitação. Ele, né, questiona ao pai: eu fiquei esse tempo todo aqui, nem um cabrito, rolou nenhum cabrito. E esse filho aqui sai, né, gasta tudo com prostitutas, e o Senhor faz uma festa para ele. E você vai também ver, né, o pai, a busca do pai pelo coração daqueles 2 filhos ingratos, tanto o que estava dentro quanto o que estava fora. Interessante que também você vai encontrar ali, nessas 3 parábolas, que havia algumas coisas que estavam perdidas. A ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, o filho mais novo estava perdido, o filho mais velho estava perdido. E também, igualmente, você vai ver que há uma recorrência naquilo que Jesus fala. Houve festa. Houve festa quando houve, né, quando achou aquela ovelha que estava perdida, houve festa. Houve festa quando acharam a dracma que estava perdida. A Bíblia diz que aquela mulher achou a dracma que estava perdida, ela chama, né, as suas vizinhas e faz uma festa. E houve festa também quando esse filho que estava perdido lá fora, quando ele volta, quando ele se arrepende, ele volta e o pai dele promove uma festa. Agora, o que é interessante, que eu quero que a gente possa pensar juntos nessa noite, é o seguinte: você vai ver que quando há uma busca, quando reconhecemos que nós buscamos algo, nós temos que reconhecer que muitas vezes essa busca que é muito clara na vida das pessoas, quando você vê a busca por felicidade, quando você vê busca por significância, o que muitas vezes acontece conosco é que nós substituímos, nós colocamos isso em primeiro lugar e nós nos esquecemos da busca maior do ser humano, que deveria ser a busca por Deus. Quem concorda comigo? Está fraco. Quem concorda comigo? Quando nós fazemos, que todas essas buscas são legítimas, eu não quero tirar, né, nenhuma delas como sendo ilegítimas, elas são legítimas, mas a partir do momento que nós tratamos, nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, quando nós usamos todos os nossos esforços para buscar essas buscas que são significantes, nós às vezes temos a tendência a deixar as coisas de Deus, né, vamos dizer assim, atrás, e colocar essas buscas na frente. E na verdade não funciona dessa forma. Nós precisamos de entender que, mesmo sendo legítimas todas essas buscas, nós precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E a palavra do Senhor diz justamente isso, que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, as buscas da vida, elas nos seriam acrescentadas. Nós falamos nessa manhã que a maioria das pessoas, elas vivem a sua vida e elas subsistem, ou seja, elas fazem as coisas por fazer, mas elas não fazem as coisas,
da forma que deveria, segundo a palavra de Deus nos instrui. Outras pessoas, elas fazem as coisas e são movidas, são motivadas por projetos de vida. Qual a diferença, do projeto com o propósito? Que são pouquíssimos, que a sua vida é transformada, ela é direcionada por propósito. A diferença é que projetos, eles têm curta duração. Agora, o propósito, ele é transcendente. Ele vai além dos nossos dias. E nós precisamos entender que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais a nossa identidade é restaurada, quanto mais nós desenvolvemos uma vida reta, diante do Senhor, o Senhor Deus vai nos dando a graça de entender o propósito que Ele tem para nós, para cada um de nós. Falamos também que nós temos propósitos gerais para o ser humano. O Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas também o nosso Deus tem propósitos específicos para a nossa vida, que nós não podemos passar, o curso da nossa vida sem que nós venhamos a entender. E o Senhor Deus quer que nós venhamos a cada dia mais entender aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Quem crê assim, gente? Quando nós vivemos a nossa vida e não entendemos que existe um propósito, porque nosso Deus é um Deus proposital, e nós precisamos descobrir isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a busca da felicidade, porque se tem uma coisa que nós, eu acho que ninguém levanta de manhã e fala assim, eu quero ser infeliz. Ninguém levanta de manhã e fala assim, eu quero ser um miserável. Ninguém levanta de manhã e fala assim, eu quero que a minha vida não dê certo. Eu creio que todos nós queremos, alcançar a felicidade. Quem crê assim, gente? A não ser que a pessoa seja masoquista, que ela queira sofrer, eu preciso sofrer, eu sou ruim. Mas eu acho que não. Eu acho que todos nós queremos alcançar a felicidade. Agora, era o caso desse filho. A gente às vezes vê a história do filho pródigo e a gente não entende por que ele toma essas atitudes. E eu creio que esse filho também, ele estava nessa busca que todos nós estamos, que é a busca da felicidade, querendo ser feliz de alguma forma. Então, o que ele fez? Primeira atitude que ele toma, ele pede o dinheiro ao seu pai. Ele vai e fala assim, reparte aqui a herança. E ele vê, pouco tempo depois, que o dinheiro não era suficiente. E ele fala assim, será que eu preciso mais? Eu preciso de quê? De liberdade. Você tem dinheiro agora eu tenho recursos, eu preciso de liberdade para gastar esses recursos, porque eu quero ser feliz. Então, ele começa a cogitar no seu coração, você vai ver que isso não acontece imediatamente, depois de um tempo, que ele já estava ali pedindo ao seu pai, ele sai para uma terra distante. Então, você vai ver na história que nós lemos, que além do dinheiro, dos recursos, além de uma certa liberdade que agora ele tinha, porque dinheiro sim dá liberdade, a gente não pode questionar isso, ele resolve agora se distanciar da casa do pai. É que muitas vezes acontece, muitas pessoas, eles pensam que recursos vai trazer felicidade, e a gente sabe que isso não é verdade. Se fosse verdade, rico não chorava. Se fosse verdade, rico não tinha sofrimento. Se fosse verdade, rico não precisava ir ao médico. Então a gente vê que isso não é verdade. Não importa se você tem muito recurso, se você tem pouco recurso, isso não tem nada a ver com a busca intensa que nós temos por felicidade. Tampouco liberdade, você pode ter liberdade ou não ter. Tem gente que está nas prisões, mas porque conheceram a fé, conheceram Jesus, nasceram de novo, eles estão muito mais livres do que as pessoas que estão do lado de fora. Você crê assim, gente, ou não? Claro, é verdade. Converse com pessoas que às vezes tiveram liberdade do lado de fora e não conseguiram ser livres. Parece irônico, e é um pouco irônico. Agora que foram presos,
agora eles conhecem a Jesus e agora eles têm liberdade em Cristo Jesus. Então é muito interessante. Esse jovem aqui, ele agora busca distância da casa do pai, ele busca distância da presença do seu pai, ele vai para uma terra longínqua, né? Achando que com recursos, com liberdade, com distância, ele conseguiria alcançar a felicidade, e não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente que pensa que vai alcançar a felicidade com prazeres. Foi o que aconteceu na vida desse jovem aqui. A palavra do Senhor nos ensina que ele foi e se deitou com as meretrizes, ele tentou aproveitar a vida da melhor forma possível, até que a palavra nos ensina que houve fome na terra. Houve fome na terra. Gente, vamos pensar aqui. Se as pessoas que buscam por essa felicidade, se elas conseguissem através de recursos, através da distância, através dos prazeres, conseguir essa felicidade, elas não seriam as pessoas mais miseráveis do mundo. Então isso aqui não é suficiente. Mesmo ele tendo todas essas coisas, ele não conseguiu alcançar, buscar a felicidade. Veio um filho mais velho, interessante, né, que esse filho mais velho, ele fazia tudo muito certinho, tudo dentro dos conformes, e ele talvez ele não tinha essa necessidade de buscar a felicidade, mas ele tinha a necessidade de buscar a aceitação. E tem muita gente que busca na sua vida a história dele talvez não seja por prazer, não seja por liberdade, não seja por meretrizes, não seja por essas coisas que a carne oferece, mas ele precisa ser aceito, ele precisa, né, ter significado, ele precisa ser aceito pelos seus pais, pelos seus pastores, pelas esposas, pelos esposos, sim, pelos amigos, pela sociedade que ele está inserida. É importante para o ser humano, existe dentro de nós essa necessidade de ser aceito, de ser significante naquilo que nós fazemos, no lugar que nós estamos. Isso é parte da nossa vida. E a gente vê claramente que esse irmão mais velho, ele queria ser aceito, ele queria ser reconhecido. E aí ele vem e tem esse discurso com seu pai. Ele tinha tudo. Né? Ele fala assim, mas como é que é isso? Como é que o meu pai vem matar um cabrito gordo aqui, cevado, e eu que obedeço ao meu pai, eu nunca tive essa oportunidade, não tive esse privilégio, e ele tinha tudo, mas na verdade ele não desfrutava de nada. E tem muita gente que é assim, que tem tudo, que tem uma igreja que ama, que tem uma família abençoada, que tem uma esposa abençoada, que tem um esposo abençoado, só que ela não consegue, ele não tem olhos para ver, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver a bondade de Deus. Era o caso desse mais velho aqui, tanto mais novo como mais velho. Eles eram incapazes de ver a bondade de Deus. E tem muita gente que infelizmente é dessa forma. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele já adquiriu. Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele já alcançou. Ele sempre está buscando alguma coisa lá fora. Ele está vendo o que está acontecendo na vida dos outros. Ele sempre está buscando, achando que, né, a grama do sujeito do lado é mais verde do que a sua casa. Não levanta a mão não, mas talvez você conhece alguém assim. Talvez essa pessoa está na sua casa. Por quê? Porque as suas palavras, elas sempre estão murmurando a respeito de alguma coisa, sempre reclamando a respeito de alguma coisa, porque elas não conseguem enxergar a bondade de Deus na sua vida. Nós servimos um Deus que já tem nos abençoado, sim ou não? Está fraco? Sim ou não? É como filho, nós temos filhos, eu tenho filhos, tenho 4 filhos. Quando eu era pequeno, né, os meus filhos pequenininhos, agora já não, porque já são adultos, mas quando eram pequenos, davam um presente, e aí, ao invés de se alegrar com o presente, se entristecia com o presente. Isso não agrada o coração daquele pai que presenteia, sim ou não? Nós queremos que os nossos filhos desfrutem do melhor. Mas às vezes,
o melhor é imperceptível. Deus está fazendo na nossa vida e a gente não consegue. Deus está colocando pessoas chaves na sua vida e você não consegue perceber. Deus está trazendo palavras de vida eterna ao seu coração e você não consegue, abrir o teu coração para receber essa palavra. Deus está te colocando no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, e você não está ainda entendendo que Deus, Ele está te direcionando a sua vida e os seus caminhos. Mas aí a gente começa a imaginar um caminho paralelo, um caminho que poderia ser, cogitar no nosso coração, por que não tem isso, por que não tem aquilo, por que Deus não faz dessa forma, às vezes a gente se pega querendo ensinar a Deus a ser Deus, às vezes a gente se pega querendo trazer argumentações a Deus, porque Deus deveria fazer dessa forma, deveria fazer daquela forma. Não sei se você já se pegou fazendo isso. Às vezes a gente quer até dar conselho para Deus. Por que Deus não faz dessa forma? Por que Deus não deixou isso acontecer? Por que o Senhor não me levou para lá? Ou por que o Senhor não me trouxe para cá? Isso é uma realidade. Muitas vezes nós buscamos esses caminhos, porque o nosso coração ele está tão assim, focado naquilo, nos caminhos que o nosso coração muitas vezes traça para nós, e a gente não consegue perceber que nós temos um Deus que pega nas nossas mãos como um filho que pega, como um pai que pega na mão do seu filho, e nos direciona pelos caminhos, por veredas, como o bom pastor que cuida das ovelhas, assim é o nosso Deus cuidando de nós. Ele faz coisas que às vezes nós não entendemos no presente, mas nós vamos entender lá no futuro. Tem coisas que a gente não consegue entender como Deus trabalha, mas nós servimos um Deus que trabalha, um Deus que nos leva por veredas de justiça pelo amor do seu nome. E isso talvez ainda nesse tempo está encoberto aos nossos olhos, mas eu tenho certeza que mais na frente você vai ver a bondade de Deus trabalhando a favor da sua vida. Você vai ser a bondade de Deus cuidando de você, a bondade de Deus te direcionando, mesmo quando você está querendo fugir dos caminhos do Senhor. Eu me lembro que eu tinha assim quase que uma paranoia. Eu perdi, às vezes, não sei se aconteceu com você, quando nós perdemos criança no meio da multidão, é uma aflição tão grande. Quem já experimentou isso aqui? Alguém já? Gente, é difícil demais. Por quê? Porque 1 minuto parece que é 1 hora. O tempo parece que para, e aí a gente começa a imaginar, assim, a mente trabalha numa velocidade incrível, e você começa a imaginar o que pode estar acontecendo, porque os seus olhos não estão mais naquela criança. Uma vez, a minha esposa perdeu meu filho mais velho, lá na feira. E a feira tem gente demais, a feira da pulga. Quem já foi na feira da pulga aqui? Oh, Jesus, aquela feira é gente para tudo, parece formiga, um para um lado e um para o outro. E meu filho estava brincando, passa um carro, quando passa aqueles carros do U-Haul, quando passou o carro, quando ela foi lá, o menino já não estava no lugar que ele estava. E ela começa a procurar o menino para um lado, procurar o menino para o outro, e ela começou a ver os carros passando assim, e falou assim, o que aconteceu? O que é que eu vou falar com o Paulo? E aí, ela veio na mente dela assim, vai procurar no carro. E quando ela foi procurar no carro, meu filho Nicolas estava dentro do carro esperando por ela. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós começamos a traçar os nossos próprios caminhos, nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós queremos direcionar aquilo na nossa vida como a forma que nós pensamos que é melhor, mas o Senhor tem um caminho para nós. O Senhor tem uma direção para nós, o Senhor tem uma vontade para a nossa vida. E a gente precisa achar essa vontade, nós precisamos achar esse caminho. Interessante que na história, você vai ver aqui que o pai também estava numa busca. E o pai estava na busca pelos 2 filhos, tanto o mais novo, tanto o mais velho. Por quê? Porque os 2 não entendiam aquilo que o
o Senhor estava fazendo, e o Pai, nessa história, está representando a figura do Pai Celestial. E o Pai estava na busca pelo coração dos dois. Se você olhar no versículo 20, diz o seguinte: vinha ele de longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Aí o pai nem respondeu o filho. Sabe o que o pai fez? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Não é qualquer roupa, a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho, olha aqui que tremendo o pai falando, este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Quando você vê falar sobre melhor roupa, quando você vê falar sobre anel no dedo, quando você vê falar sobre sandálias no pé, está falando de honra, está falando de autoridade. O anel significava autoridade que estava sobre o pai, que era passado aos filhos. Quando você vê falar sobre sandálias nos pés, está falando sobre paternidade, porque os escravos, eles andavam sem sandálias, porém, os filhos, eles tinham suas sandálias no pé. E a gente tem que entender que Deus, o Deus que nós servimos, Ele sempre estará cuidando de nós, para que nos caminhos da vida, para que nos caminhos que nós vamos, que são legítimos, como eu disse, mas que muitas vezes tomam toda a nossa força, tomam toda a nossa sobriedade, e nós nos esquecemos dos caminhos do Senhor. E isso é sério, porque muitas pessoas, infelizmente, a grande maioria, elas só buscam Deus quando seus caminhos são interrompidos. Quando eles não conseguem mais, seguir nos seus próprios caminhos, eles começam a buscar agora os caminhos de Deus, não porque amam a Deus, não porque querem desenvolver um relacionamento com Deus, mas porque querem que seus caminhos se tornem realidade. E o nosso Deus, o nosso Pai, o que Ele está falando conosco, é que nós precisamos buscar a Ele. O nosso coração deve ser entregue a Deus. O nosso coração, ele não pode ter dois senhores. Isso é contrário àquilo que Deus nos ensina na palavra dele. Aqui eu escrevi o seguinte: há legitimidade na busca dos homens, mas a nossa resposta sempre estará em Deus. Há legitimidade nas buscas dos homens, mas a nossa resposta sempre estará na busca do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: há caminhos que parecem certo, ou seja, direito aos homens, mas no final desses caminhos são caminhos de morte. Imaginou você trabalhar a vida toda, você se esforçar, você buscar a felicidade, você buscar aceitação, você buscar muitas coisas nesse mundo e no final você entender que você percorreu um caminho errado? Isso é terrível, gente. E nós só temos uma vida para viver. Só uma vida, não existe outra vida. Nós temos um tempo aqui para encontrar a Deus. Nós temos um tempo aqui para encontrar o propósito de Deus para a nossa existência. Nós não podemos ficar brincando com coisa tão séria, é tão sério isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, que quando nós buscamos ao Senhor, nós temos que buscar de todo o nosso coração, e nós não podemos ficar fazendo aquilo que esses homens fizeram aqui, buscando caminhos paralelos, caminhos alternativos, querendo que a sua vida pudesse chegar a algum lugar, e se esqueceu da casa do Pai, do lugar que eles nunca deveriam ter saído. Eles não poderiam sair desse lugar de segurança, desse lugar de felicidade, desse lugar de conforto. E essa é a grande verdade que nós temos que entender. A gente só consegue significância em Deus. Glória a Deus por isso.
Só no nosso relacionamento com Deus, nós só conseguiremos felicidade verdadeira em Deus. Nós não conseguiremos ser felizes em outro lugar. É um engano isso é uma coisa que não é possível. Vamos falar, por exemplo, da nossa família. Todo mundo quer, quem quer ter uma família abençoada aqui? Glória a Deus. Quem tem uma família abençoada aqui? Nós queremos que a nossa família ande nos caminhos do Senhor. Nós queremos que os nossos filhos conheçam a Deus. Nós queremos que os nossos filhos perseverem nos caminhos do Senhor. Sim ou não? O que vai valer a pena um homem correr para muitos lugares, fazer muitas coisas, se no final das contas os seus filhos se perdem? Aquilo que você plantou não deu em nada. Não faz sentido. Nós queremos ver o fruto do nosso trabalho. Nós queremos ver acontecer aquilo que nós investimos na nossa vida. Ou seja, o caminho que nós traçamos é muito importante. Agora, a gente primeiramente tem que olhar para dentro do nosso coração. Se nós não estamos tentando, de uma certa forma, negociar com Deus, nós estamos colocando Ele como alguém que vai nos ajudar a percorrer o nosso caminho, sem que Ele seja o direcionador da nossa vida, sem que seja Ele que vai nos levar para um lugar seguro, sem que seja Ele que vai trazer a felicidade na nossa vida. Nós lemos hoje pela manhã que todas as coisas boas provêm do Senhor, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Quando nós insistimos, povo de Deus, quando nós insistimos em traçar caminhos paralelos, que Deus, Ele não é parte dessa história, que Deus, Ele não é o centro, não é uma vida que Deus é somente o nosso ajudador para que os planos e os sonhos do nosso coração se realizem, querendo ou não, nós começamos a pouco a sair do centro da vontade do Senhor. E a gente começa a criar uma vida paralela que muitas vezes não está relacionada, não está ligada com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós também falamos que nós temos que entender que Deus tem um propósito para todo mundo, para todo ser humano. Deus não quer que nós venhamos a perecer. Quem crê assim, gente? Parece que você não tem muita certeza. Quem crê assim? O inferno não foi feito para homens. O inferno não foi feito para ser humano. O inferno foi feito para os anjos e para Satanás, os anjos caídos, aqueles que eles se voltaram contra o Deus Altíssimo. Eles viraram as costas para o Senhor da eternidade, o Senhor da glória. Eles seguiram a Lúcifer. Então o inferno definitivamente não é para os homens. Agora, os homens eles vão ter que fazer a decisão. Se eles vão seguir a Deus ou se eles vão seguir as inclinações do seu próprio coração, que vai levar à ruína. Isso é muito sério, gente. Às vezes fala assim, a gente fala assim, com dentro de nós, Deus entende. Deus entende por que eu estou fazendo isso, Deus entende por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo. Deus pode até entender, não quer dizer que Deus valida isso que nós estamos fazendo. O fato de Deus entender por que está sendo feito, não necessariamente quer dizer que Deus está validando aquilo que está sendo feito. Então, a gente tem que pensar a respeito disso. Como está a condição do nosso coração? O que eu tenho buscado? O que eu tenho sonhado? O que eu tenho me inclinado a fazer durante os dias de vida que Deus me concede? Essas respostas vão fazer toda a diferença, não somente nessa vida, mas na vida que está por vir. Tem uma passagem que muito me chama a atenção, lá em Marcos capítulo 7, quero ler para você a partir do versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. O contexto desse texto é que os fariseus, eles reclamaram, porque eles falaram, por que seus discípulos, eles não lavam a mão, como nós fazemos? E o Senhor Jesus fala assim, não, na verdade vocês estão equivocados. O mal não vem de fora, o mal vem de dentro. O mal vem de dentro do coração humano, e por isso está falando assim, de dentro, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele faz essa lista imensa aqui, que nós acabamos de ler. Então nós temos que examinar primeiramente como está a condição do nosso coração. Em outras palavras, que caminho que eu estou seguindo nessa vida. Quando eu falo da vereda do justo, aquele que foi justificado por Cristo Jesus, ele tem um caminho. A vereda do justo, ela tem que ser, ela tem que ser uma vereda reta. E aí a gente analisa não o vizinho da direita, não da esquerda, mas nós examinamos o nosso próprio coração e a nossa própria caminhada aqui nessa vida. O que é que eu tenho feito com os meus dias? O que é que de fato é significante para mim? O que é que de fato é valor para mim? O que de fato eu tenho me esforçado? O que tira o meu sono? O que é valoroso para mim? Então, quando nós começamos a responder essas perguntas, eu começo a entender o que de fato está no meu coração. O que tem valor para mim? E se eu tentar ter caminhos paralelos, e usar Deus somente como esteio para poder fazer com que as minhas vontades, as minhas carências, os meus anelos, os meus desejos, os meus desígnios se cumpram sobre essa terra, eu estou perdendo uma grande oportunidade de servir a Deus em integridade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Gente, nós não temos a segunda chance. Isso não existe. Nós temos uma vida. E dentro dessa vida nós temos que conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos também os seus desígnios, ou os seus caminhos, as suas veredas. E nós precisamos, de fato, render a nossa vida a Ele. E quando nós entendemos o propósito eterno de Deus, quando nós entendemos aquilo que Ele tem, que Ele está fazendo na nossa vida, nós nos deixamos ser direcionados, guiados. E já não existe mais duas vidas, existe uma vida guiada pelo Espírito, comprada pelo sangue do Senhor Jesus, que leva a sério aquilo que Deus leva a sério, que aborrece aquilo que Deus aborrece, aquele que, homem e mulher, que vira as costas para aquilo que Deus não se agrada. Essa é a conduta que nós... Agora, pastor, mas isso é muito difícil. Não, isso não é difícil, isso é impossível. Isso é impossível ao homem natural. É necessário que nós nos submetemos à vontade de Deus, à vontade do Espírito que está trabalhando em nós, e nós nos deixemos ser direcionados por essa nova vida, a nova vida em Cristo Jesus. E aí está o Evangelho. Algo mais que a gente tenta, além disso, a gente, na verdade, está tentando criar realidades paralelas que não coincidem com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, há uma necessidade que nós nos voltemos a Deus. Pastor, mas o que eu estou fazendo não está bom. Não é questão de estar bom ou estar mal. É questão se nós estamos no centro da vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A questão é se nós estamos andando segundo aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, quando nós falamos que Deus tem um propósito, nós cremos piamente que Deus tem um propósito. Então nós não podemos pegar o propósito de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus e tratar de forma secundária e colocar as minhas inclinações, as minhas vontades para ser feito no tempo de vida que eu tenho. É incoerente. Então essas incoerências, ela tem que ser tirada da minha vida, tem que ser colocada para fora, e eu preciso resgatar aquilo que Deus quer fazer em mim. Quem pode dar glória a Deus?
A gente precisa descobrir o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer através da minha vida, o que Deus tem para esses dias. Às vezes nós nos achamos comuns. Você não é comum. Presta atenção no que eu estou falando. Você não é um cara comum. Você é alguém, né, que nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, o mesmo Espírito que levantou a Jesus de Nazaré dos mortos. Esse Espírito habita em mim, habita em você. As obras que Deus quer fazer através da sua vida são obras tremendas. O Senhor tem muito mais. O que acontece é que na teimosia, né, às vezes somos nécios e queremos que os nossos desígnios se cumpram e não que os desígnios do Senhor se cumpram através de nós. E o nosso Deus que nós servimos, Ele respeita as nossas decisões. Interessante isso, né? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Né? O grande eu sou quem eu sou. Ele respeita as minhas decisões e respeita as suas decisões. A partir do momento que você quer servi-lo e que você pede, de fato, para que Ele venha, né, e tome a sua vida e que você seja o instrumento dEle aqui no meio dessa geração, o Senhor Deus começa a trabalhar na sua vida e na minha vida. Mas é você que decide aquilo que você quer fazer. E muitas vezes as buscas que nós temos na vida, elas são impeditivas. Elas impedem aquilo que Deus tem para nós. Deus se torna secundário na nossa vida e o que se torna primário na nossa vida é a busca da felicidade. O que se torna primário na nossa vida é a busca por significância. O que se torna primário na nossa vida é segurança. E trabalhamos e nos esforçamos e fazemos muitas coisas porque nós queremos ser seguros ou estar seguros. E aí vai. E Deus permite que aconteça. Porque nós que decidimos aquilo que vai acontecer conosco. Mas, se nós perguntarmos a Deus com sinceridade, Deus vai começar a falar no nosso espírito, Deus vai começar a nos levar para um nível diferenciado e vai nos levar a provar de coisas que talvez hoje nós não estamos provando. Deus, interessante que Deus, Ele nos fala conosco que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós, muitas vezes, estamos resistindo porque nós não queremos salgar, nós não queremos dar gosto, nós não queremos, né, fazer diferença no lugar que o Senhor Deus nos colocou. Deus fala que nós somos filhos amados e nós, muitas vezes, nos comportamos ainda como escravos. Deus quer nos levar, né, de um lugar de morte para um lugar de vida, e muitas vezes nós estamos insistindo, nós estamos debatendo com o Espírito Santo, porque nós não queremos sair do lugar de escravidão. Aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel estava escravo no Egito por 400 anos, mais de 400 anos, e o Senhor Deus levanta Moisés para que ele pudesse resgatar aquele povo lá do Egito para levar para Canaã. E você sabe muito bem o trabalho que deu. Muito trabalho. O Senhor permitiu que eles passassem pelo deserto, porque eles precisavam, né, crescer, e eles precisavam tirar aquela mentalidade de escravo e agora receber a mentalidade de filho. E muitas vezes é o que está acontecendo conosco, ainda estamos com a mentalidade de escravos. Muitas vezes estamos preferindo ficar no deserto ou ficar no Egito e comer, né, das cebolas, dos alhos, murmurando contra Deus, murmurando contra aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, eu tenho clareza no meu espírito que o Senhor Deus quer que nós coloquemos os nossos caminhos na mão do Senhor. Como eu disse, Ele não tira a legitimidade de nós buscarmos a felicidade, de forma nenhuma. Ele não tira a legitimidade de nós buscarmos por significância, ou por segurança, ou por aceitação. Não, de forma nenhuma.
mas Ele quer que nós coloquemos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Salmo 34:4 diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Qual é o seu temor? Qual a sua dificuldade para se entregar completamente a Deus? A gente não sabe, né? Não sei, pastor, não sei se eu tenho dificuldade de me entregar completamente ao Senhor. Claro que tem. Nós temos dificuldade, às vezes nós confiamos em Deus desde que os nossos caminhos, os nossos sonhos sejam realizados. Mas nós temos dificuldade em entregar completamente, né, o curso da nossa vida para o Senhor. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, tudo isso aqui tem um tempo de validade. O Senhor Deus permitiu que o Filho dele viesse ao mundo. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele foi crucificado naquela cruz. Ele nos chama para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Mas esse chamamento de Jesus, o Evangelho, ele não será de eternidade a eternidade. Chegou um tempo que a palavra da salvação ela vai findar. O Senhor conta uma parábola justamente falando isso, que Ele manda, né, os seus servos buscar as pessoas, e as pessoas tinham uma resposta, elas estavam: estou ocupado, me tenha como escusado, porque eu comprei uns boi aí, eu vou ter que, né, cuidar desses boi. Eu casei e agora não dá tempo para buscar esse negócio de festa com Deus, não dá tempo, porque agora eu casei, eu não posso, eu tenho que cuidar da minha esposa. Me tenha como escusado. E muita gente nos dias de hoje tem essa mesma argumentação, ou seja, eu até posso ir no culto, eu até posso de fato assim, ter um certo tipo de relacionamento com Deus, mas eu não quero, eu não posso, eu não tenho tempo, porque eu tenho um caminho paralelo, eu tenho uma busca que hoje é prioridade na minha vida. Depois que essa prioridade de fato for concluída, aí sim eu vou buscar a Deus. Acontece toda hora no nosso meio. Nós estamos lidando com um exército aí fora de pessoas desviadas do Evangelho. Porque essa argumentação, ela se repete. A pessoa ela vem com tanta bagagem do Brasil, às vezes dívidas, às vezes situações difíceis, e a gente tem que reconhecer isso. E aí vem um pensamento do inferno que diz o seguinte: eu vou cuidar da minha vida, eu vou colocar a casa em ordem, eu vou fazer tudo que tem que ser feito, eu vou conseguir um bom trabalho, eu vou conseguir uma casa, eu vou colocar os meus filhos, eu vou conseguir uma boa escola, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Depois, aí eu vou buscar uma igreja e vou gastar tempo com Deus. Só que quando o sujeito acaba de fazer tudo isso, a fé dele está arrebentada. Ele está desviado do Evangelho, ele já não consegue voltar mais. O que nós aprendemos com isso? Trazendo uma realidade bem próxima de nós aqui, que nós nunca, fala com o seu irmão do lado aí, nunca podemos abandonar o Senhor. Nunca podemos dar um tempo para a fé, não existe isso, dar tempo para a fé. Nós precisamos ser alimentados constantemente, fisicamente. Se você parar de comer, você vai perecer, você vai ficar doente. Você não vai conseguir, é um tempo limitado. As pessoas conseguem ficar um tempo sem se alimentar. A partir do momento que ela não se alimenta mais, ela morre, ela perece. Espiritualmente é a mesma coisa. A partir do momento que você não está sendo nutrido, que você não está sendo cheio da palavra, que você não está sendo confrontado para ter mudança de vida, você vai começar a ficar doente, e essa doença não é doença de vida, é doença de morte. A gente não pode aceitar isso de forma nenhuma. Nós precisamos buscar Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está
perto. O Senhor está perto de você. Glória a Deus. O Senhor não está longe de você. Jeremias 29:13 diz o seguinte: buscai-me-ei e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então tem uma forma de buscar a Deus. Não é uma forma, não é de qualquer jeito. Não é de uma forma casual. Não, eu vou lá de vez em quando, converso com um, escuto uma palavra, pá. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares, de como é que é, gente? De todo, fala com o seu irmão, de todo o vosso coração. Aí tem uma promessa de Deus para a sua vida, uma promessa de Deus para a minha vida. Serei achado por vós, diz o Senhor. E esse é o tipo de, essa forma que Deus quer que nós venhamos a buscar a Ele. E eu queria que nós pudéssemos tirar um tempo para que nós possamos adorar a Deus. E nós vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que possa revelar de fato o que está dentro do nosso coração. Dentro, não fora. Não no vizinho do lado, não na pessoa da frente, na pessoa de trás, mas o que está dentro do nosso coração. Porque, veja bem, presta atenção no que eu vou falar aqui, muito sério isso. Deus não aceita que nós venhamos a buscar Ele e colocar Ele em segundo lugar na nossa vida. Deus, já viu quando você, eu não sei se você já percebeu isso, quando alguém quer manipular uma situação, ela não está interessada em você, ele está interessado naquilo que você pode fazer para ela. É ruim ou não, gente? Não quer saber quem você é, você não vale, né, para ela você não está valendo nada. O que ela está interessada é se você pode fazer alguma coisa por ela ou não. Agora, pensa comigo, Deus que é todo poderoso, Deus que é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece os seus pensamentos, antes mesmo que você pense, Ele já sabe as palavras que vão sair dos seus lábios. Será que Ele não está percebendo quando nós nos aproximamos dEle com interesses? Que tipo de interesse, pastor? Interesse que os meus caminhos prosperem. Que a minha vontade seja feita, que aquilo que eu tenho já no meu coração aconteça. Gente, Deus é Deus, Deus é Senhor, e Ele não permitirá que isso continue acontecendo, se isso tem acontecido na nossa vida. Pastor, o que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer é permitir que Ele seja Senhor. O que eu tenho que fazer é permitir que Ele ordene a minha vida que está desorganizada. O que eu tenho que fazer é permitir que o caos que muitas vezes está dentro saia para fora. E que Ele venha colocar a paz dEle sobre o nosso coração. Nada mais nesse mundo, na nossa história de vida, pode substituir aquilo que Deus quer fazer em nós. Por mais que venhamos ter vários tipos de tentativa, a gente não vai conseguir substituir Deus na nossa vida. Posso até tentar, mas eu vou ser um miserável. Eu não vou conseguir felicidade, eu não vou conseguir aceitação, eu não vou conseguir segurança. Tudo isso se consegue nos caminhos do Senhor. Queria convidar você a ficar de pé.